Fala aí pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. O meu nome é Lone Locke e esse aqui é o nosso resumo semanal de ReZero, episódio 7, o penúltimo episódio dessa primeira metade. Então antes de mais nada, já deixem o seu like e se inscrevam aqui no canal para continuar recebendo mais vídeos como esse. Bom, vamos lá. O que eu achei desse episódio? No geral, foi bem emocionante e super memorável, eu diria. Quase meia hora de duração também. E o que foi aquele discurso do nosso protagonista, hein? Uhul! Com certeza o ponto mais alto até aqui. Eu acho até seguro dizer que finalmente o Subaru ele meio que aceitou a grandeza dos seus feitos. E ele abraçou, portanto, de vez o seu título de herói perante a população. Só lembrando que até hoje, apesar de ele ter ficado conhecido por derrotar o Bispo da Preguiça e a Baleia Branca, ele nunca se viu dessa forma, assim como também uma grande parte das pessoas também não. Então, em outras palavras, parece que foi nesse episódio que todo o amadurecimento que o nosso protagonista vem ganhando, lá desde a primeira temporada, finalmente se consolidou. O Subaru, apesar dele ser e se reconhecer como fraco naquele mundo, ele aprendeu não somente a agir de forma responsável, mas também valorizar a sua vida e as pessoas que o apreciam por ele ser quem é. Isso é algo que na sua vida prévia na Terra seria inimaginável. Enfim, parece que essa temporada como um todo foi uma espécie de empurrão final que faltava para que ele então demonstrasse à população e a todos os haters, e eu sei que tem muitos, nada mais nada menos que o seu novo eu. Mas o Subaru, ele não foi o único que se destacou. A própria Emília também fez bonito nesse episódio. Ela literalmente parece que está pegando a doença do seu cavaleiro e ficando cada vez mais forte. É notória a evolução de uma garota que antes era frágil e sem memórias para uma garota agora que se tornou uma heroína valente e cada vez mais independente. Se a gente traçar um paralelo dela com a esposa 184, por exemplo, vai ficar visível a diferença de alguém que se recusa a aceitar a própria infelicidade e outra que já largou de sonhar há muito tempo. E para quem gosta de teorias da conspiração sobre a identidade do All, bom, esse episódio certamente foi um prato cheio, principalmente porque pela primeira vez a gente conseguiu ter um vislumbre do seu rosto, mais especificamente falando os olhos. E galera, não é por nada não, mas ele lembra bastante o nosso protagonista, não é mesmo? Para muitos que talvez não saibam, muito embora o anime ele tenha cortado essa parte, supostamente a gente já devia saber que o Aldebaran também veio do Japão, assim como um certo alguém, né? Enfim, acho que dá para imaginar porque muitas pessoas teorizam que ele seja o Subaru de uma outra linha do tempo, certo? Pois é. Mas isso são só teorias. Se é real ou não, só o tempo vai dizer. Fato é que a impressão desse episódio foi que o Aldebaran ele parece muito com uma versão do Subaru idealizado pelo Roswell. Ou seja, um cara mais frio e calculista que age visando atender apenas os próprios interesses. Interessantemente, em uma das rotas alternativas de ReZero, e bota alternativa nisso, é um If de Lost Memories, que é um jogo de mobile que basicamente já foi descontinuado. Lá a gente vê um Subaru 20 anos mais velho, que ele literalmente usa a mesma roupa do All e ainda tá tentando matar o Peter Gills. Vocês estão vendo, né? Eu não vou me aprofundar mais nisso, mas parece que tem algum caroço nesse angu, hein? Enfim. Agora, propriamente comentando tudo que rolou no episódio, é logo o nosso enigmático Aldebaran quem abre o episódio. Vocês lembram como que foi, né? Super suspeito, ele tá lá do outro lado do espelho, né? Pois bem, na verdade ele não tinha ligação nenhuma com o culto da bruxa. O que aconteceu é que ele tinha derrotado vários cultistas ali na surdina. E quando ele atendeu um dos espelhos que eles carregavam, calhou de ser justamente a Emília do outro lado. Observe, inclusive, de novo essa cena. Onde que vocês acham que esse cara tava, hein? Parece um registro aquilo ali atrás dele, não é mesmo? Teria sido ele quem abriu o portão? Vejamos, né? Bom, logo que a garota percebeu que era o All ali do outro lado, ela ficou visivelmente animada. E sem nem desconfiar, ela fez questão então que ele levasse algumas informações pro Subaru.
O cavaleiro esperava que ela só ia avisar que estava bem pronto, só que não. A Emília queria contar que o paradeiro do Regulus era a torre do Distrito 3, enquanto que a Bispa da Luxúria estava na torre do Distrito 1. Ela não sabia quem estava nas outras duas, mas ela pede para alertar o seu amado para ele tomar bastante cuidado com a Beatriz por conta do que ela ouviu na última transmissão. O Ol, ele fica então espantado com aquela atitude confiante da Emília diante daquela situação crítica e fala que não teria problema nenhum em ela como uma candidata real pedir para ser socorrida pelo Subaru. A Emília então explica que ela não estava preocupada porque no fundo ela sabia que o Subaru ia vir salvar ela de algum jeito. Então tudo que ela queria fazer era ajudar ao máximo e garantir a segurança dele. O Ol fica meio ali alterado, mas ele se prontifica então a avisar o Subaru e os outros. Ele só dá uma bronca nela para ela estar tranquila até demais e pede que ela não fizesse nada arriscado. Quando eles encerram então o contato, é interessante ver como que a garota não sabia dizer por quê, mas falar com o Ol deixou ela, sim, tão confiante. Esse episódio é um prato cheio para quem defende a teoria lá, né? Sei, é mesmo. Após então terminar a conversa, a Emília ela volta para o seu aposento e enquanto ela desfazia o clone de gelo que ela tinha deixado lá, ela não contava que a esposa 184 ia pegar ela no flagra. Ficou evidente que ela já sabia de tudo, afinal ela nem esperava mais que a garota voltasse ali por conta do clone. A Emília até tenta disfarçar, mas como atriz ela é uma excelente usuária de magia de gelo. Vejam só essa atuação digna de Oscar. A 184, com cara de desapontada, pergunta por que ela não tinha fugido de vez. A Emília, ela nega que a sua intenção era fugir, mas vendo a reação da 184, ela pergunta se ela estava realmente torcendo para sua fuga. A garota então só fez uma cara de espanto, possivelmente porque ela deixou transparecer as suas emoções. E a Emília completou que se ela fizesse aquilo, todas as esposas iam sofrer alguma retaliação. A 184, então, parece que ela quebra um pouco o seu personagem e lamenta que aquilo não foi real, pois ela tinha reunido um pouco de coragem com a sua suposta fuga. Aqui a gente, assim como a Emília, percebe que no fundo ainda tinha algum quê de esperança ali. E bem, enquanto isso, lá na prefeitura, o Ol agora ele cumpre a sua promessa e chega trazendo as boas novas para o Subaru e seus amigos. A Anastácia até chega a desconfiar, mas o Subaru diz acreditar na veracidade daquilo por conta da preocupação da Emília com a Beako. Nós também tivemos aqui um reencontro do protagonista com o Garfio, que ele vai correr até ele e dar um mega abraço. O Aldebaran, ele pergunta por que eles estavam ali e o que eles queriam com aquele match. O Subaru explica que aquilo era parte do seu plano para eles contramediar a influência da autoridade da Íria sobre a população. Eles então comentam que aquele clima de desespero na cidade ele estava sendo amplificado e a situação nos abrigos, com várias pessoas ali aglomeradas, estava cada vez mais caótica. Como as transmissões da capela incitaram o caos, a ideia ali era basicamente se beneficiar dos efeitos da autoridade, só que agora usando o match para restabelecer e multiplicar a esperança nas pessoas. Só que só tinha um problema nessa ideia. Claro, né? O que aconteceria depois da transmissão? Qual seria a resposta do culto da bruxa? A própria Anastácia alerta que eles podiam inundar a cidade por definitivo. E aqui o Subaru ele traz um ponto muito importante. Teria sido eles mesmos que abriram o portão antes? Eles mesmos vão ali juntando os pontos e percebem que não faria muito sentido, pois o portão foi aberto no Distrito 1 e a capela não estava na torre ainda naquele momento. Além disso, parece que o fluxo de água também foi conveniente demais para que eles fugissem de lá naquela situação. Tanto que logo em seguida o portão foi fechado. Parece ser coisa do mal, né? Enfim, o Subaru ele traz ainda um outro detalhe. Por que eles não destruíram o match antes deles irem embora? O que eles ganhariam permitindo que eles ainda pudessem usar ele?
É nessa hora, então, que o Al os interrompe e começa a falar assim de forma quase pessoal que eles não tinham razão nenhuma para fazer aquilo. Eles simplesmente não ligavam para os seus opositores. A razão disso é que, basicamente, eles nunca perderam ou precisaram se preocupar com essa hipótese. Ele completa ainda fazendo uma analogia, que um dragão jamais se importaria com o que as formigas ali nos seus pés estão planejando. Bom, foi então assim, na condição de responsável por proteger a Pristela, que a Anastácia autoriza o Subaru a seguir adiante com seu plano. Porém, eles ainda precisariam definir quem queria fazer o discurso, né? A Anastácia, mesmo famosa e respeitada, não seria boa o suficiente ali para despertar a esperança no coração das pessoas, pois ela nunca tinha lutado ali tete a tete com os cultistas. A Crush, por outro lado, ela estava mal demais para se deslocar até ali. E o Julius, por sua vez, como pertencente à alta casta da Guarda Real, também não ia conseguir causar uma comoção boa no povo. Foi então que o nosso tigrinho, o Garfio, ele propõe o nome do seu chefe, o Subaru. Afinal, ele era o único que podia ali dizer que derrotou um bispo do pecado. A Anastácia e o Julius, então, eles concordam prontamente, pois eles já sabiam muito bem do poder motivador das suas palavras. Só que ele mesmo ainda duvidava muito de si. O Al, por outro lado, foi o único a se opor. Olhem só essa cena. Segundo ele, assumir todo o fardo para si não é garantia que as coisas iriam dar certo. Além disso, a maioria esmagadora das pessoas não saberiam lidar com tamanha pressão. Nem ele e nem o Garfio, que por sinal tinham agarrado na roupa, né? E nem ele mesmo ia suportar. Aqui ele então lança uma pergunta-chave. Por que logo ele, uma pessoa sem nenhum grande atributo, teria que ser o mártir? Percebam aqui claramente que fica visível a filosofia mais individualista e egoísta do Al. E ele então, ele prossegue dizendo que tinha pena por ele e que o garoto devia focar em salvar só a Emília, que era o mais importante, deixar de lado todo o resto. Era isso que o Aldebaran faria em seu lugar. Bom, o Subaru ele fica pensativo, mas no fim ele se recusa, falando que se ele visse uma criança, por exemplo, passando no sinal vermelho, ele pularia para salvar ela sem nem pensar duas vezes. O Al então fica meio inconformado ali e diz que se ele seguir com o seu plano, ele só iria carregar então ilusões de heroísmo. Em outras palavras, se ele falhar, o peso ia ser imenso, pois ele ia responder pela vida de várias pessoas. Aqui então passa um flashback na cabeça do nosso protagonista e de todos os sacrifícios e todas as vezes que ele se arriscou para salvar outras pessoas. Ele então agora mais leve, ele conclui que fazer aquilo seria basicamente o mesmo que ele sempre vinha fazendo. Então ele aceita a tarefa. Voltando agora lá para Emília, a 184 ela segue dizendo que preferia que ela nunca tivesse voltado, pois mesmo que ela sofresse com a fúria do seu marido, ela assim nunca teria voltado a acreditar, nem mesmo por um instante. A Emília insiste que a garota não devia retroceder, pois ela mesma nunca deixou de acreditar. Só que, pessoal, o buraco era assim, bem mais embaixo. A 184 ela conta que não seria mais possível para ela e nenhuma das outras esposas. O Regulus, basicamente, ele dizimava todos os familiares e pessoas que conheciam elas, antes de levar elas como sua noiva. Agora o Regulus não parece mais tão posturado como antes, né? A Emília então fica completamente desolada ao saber daquilo. Mas bem, nesse momento, adivinhe só quem entrou ali numa transmissão ao vivo? Sim, o nosso amigo Baruçu. Eu não vou ter como colocar, obviamente, o discurso dele na íntegra, mas foi algo assim esplêndido. De início ele começa ali tímido, avisando que ele não era alguém do culto da bruxa. As pessoas imediatamente então já começaram a acreditar que eles tinham expulsado os cultistas, né? Mas o Subaru ele faz questão de esclarecer que eles tinham tomado apenas a prefeitura e que as 4 torres então seguiam sob o domínio deles. Ele faz questão de deixar claro que ele não era porcaria nenhuma e que ele também estava apavorado como qualquer outra pessoa. Ele diz ainda que ele com certeza não era a melhor opção para estar ali discursando, mas que
pessoas incríveis o tinham escolhido mesmo assim, pois eles acreditavam que a sua mensagem teria algum significado. Ele segue então basicamente ali se autodepreciando, e é visível a tristeza e a angústia na cara de todos os ouvintes que estava só aumentando. Em um dado momento, ele então finalmente dá ali aquela virada de chave, e ele revela que mesmo apesar de tudo ele não podia fugir, e é por isso que ele continuava de pé. O garoto pergunta como que estavam as condições daquele que estava ouvindo ele. Pergunta se tinha alguém próximo e se eles conheciam esse outro alguém. O Subaru implora que eles não ficassem sozinhos para manter a sanidade. E pede também que eles olhem para o rosto de cada uma dessas pessoas e os observem atentamente. Ele pergunta se eles estavam satisfeitos com aquilo que eles estavam vendo, se eles podiam tolerar aquelas expressões dolorosas, pois ele mesmo não podia aceitar aquilo. O Subaru ele afirma que há várias pessoas por quem ele se importa, e por causa do que estão causando a elas, ele não pode aceitar perder para monstros tão cruéis. E é por isso então que ele vai à luta. Mesmo sendo fraco, ele não vai desistir e quer que todos venham também à luta com ele. Não fisicamente, mas sim mental e espiritualmente. O protagonista ele fala basicamente que todos ao redor dos ouvintes, que eles estavam então no mesmo barco e que provavelmente eles queriam o mesmo. Para encerrar, ele pergunta se é realmente o único fracote que se recusa a desistir ou aceitar ser engolido pela própria fraqueza. E a multidão então diz junto, não! O Subaru pede então pela união de todos aqueles naquele momento e que eles continuem acreditando, pois assim ele poderia seguir em frente lutando sem desistir jamais. E já prestes então a finalizar, ele revela o seu nome e diz que ele era aquele que tinha derrotado o Bispo da Preguiça. Diz que os seus companheiros vão cuidar de toda a situação. Então tudo que ele precisava era só que as pessoas mantivessem a fé e a força de lutar. Pois quando todos finalmente tivessem feito isso, o resto então eles podiam deixar com ele que ele cuidaria de tudo. Temos uma thumb para esse vídeo, hein? Que discurso, hein, senhoras e senhores? Que discurso! Esse dublador do Subaru é um fenômeno. O cara é muito bom. Mexeu até lá com a esposa 184 que estava ouvindo junto com a Emília. Ela pergunta quem que era aquela pessoa e a nossa protagonista responde que era o seu cavaleiro, que ela inclusive não ia abandonar nenhuma das esposas. Ela fala que o casamento devia ser algo que as pessoas fizessem para ser felizes. Portanto, ela vai ajudar elas a saírem daquele inferno. A 184 pede então que seja logo o que a Emília estiver pensando em fazer, que ela faça, mas por conta própria. E a nossa heroína diz que nunca teve sozinha, claro, ela tem o Subaru, né? E portanto ela se resolve e decide então seguir adiante com a cerimônia. Voltando lá pro Subaru, depois dele terminar todo aquele discurso, ele sai acabado, totalmente envergonhado. Mas mesmo assim, todos elogiam sua performance. O garoto ele até pergunta para Anastácia se ela achava que aquilo tinha sido bastante para encorajar o povo, né? E ela basicamente confirma dizendo que agora só restava expulsar o mal dali, né? O Subaru ele já tá até se perguntando se teriam que tomar as 4 torres de uma vez. Então, nesse momento, aparece um certo sumido. Sim, era o Otto. Finalmente, após os reencontrar, o nosso querido comerciante tinha trazido uma carta coringa junto. Quem? O seu vizinho do Subaru já diz tudo. Reinhard van Astria, o maioral. Reinhard van Astria. Deu pra sentir até aqui de casa a hora de herói dele. Esse episódio, então, aqui, ao meu ver, foi um primor. E nem precisou ter ação, né? É disso que eu tô falando. Acho que o que ficou mais evidente aqui foi talvez essa natureza antagônica de um Aldebaran mais puxado pro egoísmo e um Subaru, assim, mais puxado pro altruísmo. Vocês aí que criem suas teorias, tá? Inclusive, deixem-as aí nos comentários que eu vou ler todas. Enfim, chegamos ao fim de mais um episódio, de mais um vídeo, né? Verifiquem então o seu like e a inscrição no canal. E não se esqueçam que semana que vem vai ter mais vídeo.
Inclusive, já vai ser o último episódio dessa primeira parte. Então as expectativas para algo grandioso, ó, estão ali em cima. Dito isso, eu vou ficando por aqui, galera. Fui! Vocês podem deixar um like no vídeo!